Estamos de volta. Hoje o Melhor e Mais Justo questiona as formas e os sentidos das punições adotadas no Brasil para combater o crescente índice de violência. Participam desse debate Ariel de Castro Alves, advogado, membro do Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente, CONDECA, e fundador da Comissão Especial da Criança e do Adolescente do Conselho Federal da OAB. E José Carlos Absanra Filho, advogado criminal, diretor do IDDD, Instituto de Defesa do Direito de Defesa, e membro do Instituto Brasileiro de Ciências Criminais. Presos amontoados, instalações precárias, funcionários corrompidos, possibilidade de recuperação nula. Esse é o cenário atual do sistema penitenciário brasileiro. A gente vinha falando disso no primeiro bloco. Pesquisas apontam que do total da população carcerária, mais de 70% são provenientes de famílias que sobrevivem com apenas um salário mínimo, se muito. Terminamos o primeiro bloco com Ariel falando sobre isso. A gente está falando de seletividade também no encarceramento, não só na busca, na preferência da polícia, do Ministério Público, mas também no encarceramento, porque Zé Carlos dizia, né, também no Brasil a justiça é seletiva, o encarceramento também é seletivo, né, Zé? Olha, Tuto, muito seletivo, é uma das questões que mais me preocupa quando trato desse tema, e digo mais, se pegarmos os números que temos, o Ariel lançou agora, são 600 mil presos, eu acho, né, Ariel? 600 em 2014, agora pelo CNJ são 715 mil já. Pois é, são 700 mil pessoas, se você considerar o preso. Agora, esse preso tem família. Tem amigos. Tem amigos. Quantas pessoas, quando um ente querido vai preso, quantas pessoas acabam girando em torno da prisão? Sendo afetadas por aquela prisão, né? Eu somaria coisa de 10 milhões de pessoas que vivem de alguma forma com uma proximidade muito grande com a prisão. A mãe porque vai visitar, o amigo porque manda carta, os a namorada, o parente, enfim, porque se reúnem para pagar ali um advogado ou para mandar o jumbo, que eles chamam, que é a comida que eles mandam lá, às vezes uma bolacha, para se preocupar em, muitas vezes, pagar as quadrilhas de outros presos para que o preso da família permaneça vivo, tenha algumas condições dentro da cadeia, porque isso também acontece, né? Use drogas. Use drogas, ou não use drogas, ou não apanhe e assim por diante, né? Eu acho que a gente acaba envolvendo muita gente no sistema prisional. Diretamente o preso em si e indiretamente a sua família, os seus amigos. Ao meu juízo, e eu externei isso numa ocasião em Brasília, é muita gente vivendo em torno do presídio. É muita gente. Por que nós estamos fazendo isso com a nossa população? Isso com a nossa sociedade, né? É muita violência. É muita violência em todos os dias, porque as filas são violentas. A discriminação social, Sim. ter um parente preso, ter um amigo preso, né? As revistas das pessoas para entrar nos presídios, para sair dos presídios. As revistas estão super em discussão agora e é uma coisa terrível, submeter as mulheres a agachar e levantar pelada. Fazer polichinelo. Fazer polichinelo, pelado. Ou seja, eu considero o sistema brasileiro um sistema muito duro, com uma parcela da população, e por outro lado, muito negligente, com a mesma parcela da população. Eu nem acho, viu, Tuto, que o Estado tem que resolver tudo, porque eu acho até que há um mito de que o Estado vai resolver todos os problemas. O Estado é uma pessoa jurídica que tem lá uma série de defeitos, uma série de deficiências, é um ente político, etc. Agora, então vamos punir menos. A minha proposta é essa. Vamos prender menos. Claramente, precisamos diminuir o número de presos. Precisamos educar mais, né? E a educação, muito mais. E a prisão é a forma mais cara de tornar as pessoas piores. Isso já é um entendimento mundial. Um preso custa R$ 2.500 por mês para o Estado. Um adolescente na Fundação Casa custa R$ 7.100.
segundo a própria Fundação Casa, um índice oficial. Quer dizer, a gente não pagaria isso nem... 7.100 mês. Isso não se paga nem para um garoto estudar nos melhores colégios do Brasil, aqui de São Paulo. E no exterior. Com Também. R$7.000 por mês, provavelmente você manda, Estuda em Harvard, você manda né? os filhos para estudar nos Estados Unidos, na Europa, na Ásia, enfim. Né? Então, e também nós temos as crianças estudando nas escolas por R$400 por mês. Olha a diferença. Enquanto não se investe na educação... Sim, o preço de um aluno na escola pública brasileira é de R$400 por mês. No na ensino FEBEM ou na fundamental. Fundação Casa, 7.100. 7.100. Isso é uma distorção absoluta. Né? Então, isso mostra claramente que o investimento é completamente equivocado. Ao invés de se investir em repressão, nós devíamos estar investindo na prevenção, né? Nas políticas básicas. Quando as políticas básicas não funcionam adequadamente, é que acabamos tendo cada vez mais punição e o Estado está enxugando o chão com a torneira aberta, porque isso não vai resolver efetivamente o problema. Está ampliando só os problemas. Agora, né? Ariel, Quando um preso também vai para a cadeia, nós temos várias situações de crianças que ficam abandonadas. Nós temos vários casos que a mãe está presa num presídio, o pai está em outro, a criança está nas ruas abandonada, está usando droga, tem que ir para um abrigo, uma instituição de acolhimento. Eu conheci na FEBEM antigamente, agora na Fundação Casa, muitas famílias que a criminalidade parecia que era hereditária, né? Em alguns casos era a quarta, quinta geração no crime. Eram, né, o bisavô, o tataravô tinham passado pelo sistema prisional e o rapaz ele não consegue sair, lá. Né? É uma judiação isso. Um ente entra no presídio e ele fica marcado, um ente querido, um filho, um amigo. O pai. Um pai, ele fica marcado. Eu falo muito de filho, viu, Tutu? Porque na minha realidade profissional eu vejo muito moleque. De 18, 19 anos, 20 anos, tem uma criançada indo presa, sabe? Eu acho isso uma judiação. Por isso que eu falo muito de filho, porque eu acho que me choca mais. Eu não sei se estão prendendo mais gente nova, ou se realmente é uma realidade que me choca mais. Mas voltando, se estão prendendo mais, mas se não estão, querem prender mais, né? Porque nós estamos vivendo uma espécie de condição kafkaniana de a população brasileira apoiar, a meu ver, um nefasto projeto de lei que tramita no Congresso Nacional de redução da maioridade penal de 18 para 16 anos. Já não está suficiente aquilo que a gente prende, o mal que a gente faz prendendo e não educando as pessoas, o mal que a gente faz transformando a sociedade, o ódio da sociedade em desejo puro e pleno de vingança, sem nenhum desejo, sem nenhuma condição de avançar nas nossas conquistas sociais, na condição, digamos, no nosso empenho civilizatório. Né? Então, nós queremos prender mais. Né? E digo mais, por que esse debate agora? Olha, eu fico muito chateado com esse... Porque o debate em torno do direito penal, ele sempre tem que ser muito cauteloso. O direito penal, não sei se o Ariel concorda, ele não é fugaz. As normas são estabelecidas com o objetivo de que elas permaneçam. Por quê? Em prol da segurança jurídica. Que elas sejam perenes, para né? que você consiga se pautar de acordo com elas. Então, qualquer discussão em torno do direito penal tem que ser muito... leva tempo. Os códigos penais que foram lançados anteriormente, eles ficavam em discussão, às vezes, não sei se no Congresso, mas desde o começo ao fim, 2 ou 3 anos. E hoje esse sentimento de urgência, por que isso? Uma resposta para esse desejo de vingança da população. Eu só posso ler assim. Como que você lê isso? Esse ódio disseminado na sociedade, Ariel, e que pede vingança e não justiça. Ou que confunde justiça com vingança. Não sempre, né? Sim. Eu não estou generalizando, mas isso parece ser um caldo que a gente está vivendo com muita intensidade. Né? É claro que esse tema não é novo, né? Tanto que Pitágoras já dizia lá na Idade Média, educar as crianças não será necessário punir os adultos, né? Vitor Hugo, também autor dos Miseráveis, também dizia, cada vez que se destrói uma escola, se constrói uma prisão. E isso nós vivemos hoje, essas realidades, né? Então são temas que são discutidos há muito tempo. Ou seja, são realidades recorrentes na raça humana, né? Em todos os lugares do mundo. A gente está vivendo, nesse momento do Brasil, um período de recrudescimento
dessa situação. E a preocupação, o José Carlos traz, e que na semana passada, até participando de audiência pública sobre maioridade penal, onde fui conversar com os deputados e fazer uma exposição, também, inclusive o deputado Alessandro Molon deu um exemplo lá de uma lei que foi aprovada no Congresso, que falsificar um produto cosmético pode gerar quase 20 anos de prisão. Então imagina o tipo de legislação, por exemplo, o estupro é considerado conjunção carnal ou qualquer ato libidinoso. Quer dizer, quem apalpa uma mulher no ônibus pode ser condenado até quase 20 anos de prisão. Quem dá um beijo à força numa balada pode pegar aí 15 anos de prisão. Então, você tem que diferenciar as condutas. É muito mais grave, claro, quem mantém efetivamente as relações sexuais, quem tem realmente a conjunção carnal. Agora, você tem que diferenciar os casos, né? O estuprador, você tem que diferenciar os atos libidinosos, o constrangimento sexual do estupro. Você coloca tudo na mesma legislação e depois acaba também gerando impunidade. Você não tem como punir aquele que comete o apalpamento. Às vezes a polícia nem quer registrar para não gerar algo totalmente absurdo, muito grave. Não, isso que você está falando é bem importante, porque, veja, não se trata de defender nenhum tipo de impunidade. Se trata de dizer que as punições para coisas diferentes devem ser diferentes, né? Tá certo? Sem dúvida, e longe de pregar em impunidade, acho que a medida certa para a conduta certa, a resposta certa para o ato certo. Há uma explicação, viu, Tuto, para essa ansiedade das pessoas. As pessoas adoram discutir direito penal. O direito penal hoje virou como o futebol. As pessoas estão no bar e estão discutindo aquele caso da semana. Tem um autor americano, que eu não vou lembrar o nome, mas ele fica narrando alguns casos rumorosos americanos. E ele, bem no comecinho da obra, ele dá alguns dados. Quer dizer, uma criança, até certa idade, 18 anos, então, ela assistiu na televisão coisa em torno de 8.000 homicídios. Essa pessoa, porque a televisão ela também está transformando a criminalidade num mercado. Então, essa pessoa, quando ela vai, por exemplo, sentar no banco dos jurados, no júri, essa pessoa está louca para condenar. Ela chega lá, hoje eu vou tirar sede de vingança, sede de vingança. Agora, porque a minha proposta, enquanto pessoa que se preocupa com isso, vamos parar de discutir um pouco o direito penal nesse nível. Vamos devolver ao direito penal a seriedade que lhe é inerente. O direito penal precisa de uma discussão cautelosa e séria. Então, esse assodamento, essa rapidez, essa pressa em torno do direito penal, precisamos resolver agora. O direito penal não resolve nada. O direito penal é um mal necessário. Talvez, algumas pessoas vão dizer que não, algumas pessoas vão dizer que sim. Mas se trata de punição. E o Foucault trabalha muito isso, né? Punição em alguns momentos, mas punição não em outros momentos. Então, esse assodamento em torno do direito penal, essa paixão que permeia o direito penal, isso precisa ser, agora em concreto, usando isso que estou dizendo em concreto, não pode discutir a redução da maioridade penal agora. Não pode, assim não. Essa discussão tem que levar tempo, muito tempo, anos. E nós vemos muitas vezes que as pessoas querem vingança e querem condenações graves, mas para o filho dos outros, quando pensam nos seus, né? Eu, como atuo há muitos anos em direitos humanos, eu lembro até de um companheiro sindicalista, uma pessoa que foi presa na ditadura, etc., mas que era contra os direitos humanos, né? E sempre me atacava, tá defendendo bandido, não sei o quê, até o dia que o filho dele foi preso. Daí a primeira pessoa que eles lembram é de ligar para o defensor de direitos humanos. Meu filho foi preso. Meu filho não é bandido. Ele foi preso, é algum engano, algo errado que tenha acontecido. Então, as pessoas têm que pensar também nos seus próprios filhos, na sua família, né? Agora, é claro, quando nós temos pessoas defendendo redução da maioridade, pena de morte, a gente sabe que temos que compreender o sentimento daquela pessoa que perdeu um filho assassinado por um adolescente, que teve um irmão assassinado por um adolescente, que emocionalmente até nós, com todo o currículo que nós temos, com todo o acúmulo que nós temos, nós poderíamos emocionalmente defender também por um momento de emoção, de estar passando por uma situação, é absolutamente compreensível, emocional. Né? Não, e é compreensível Agora, que as pessoas fiquem
fiquem totalmente indignadas Sim. e revoltadas com E com o por isso nível que de violência, seja ela cometida por adolescente ou por adulto, né? De ter um filho morto, de ter Daí é o um instinto, familiar. né? O sentimento Claro, de instinto de claro. vingança. Agora, Mas o Estado não pode racionalmente, agir assim, né? Tem que nós, separar. enquanto Né? sociedade civil, enquanto Estado, enquanto pessoas que fazem uma formação de opinião, nós temos que atuar racionalmente. E por isso nós temos que debater. Você só pode mudar uma lei se for para trazer algo melhor para a sociedade. Se vai mudar uma lei para trazer algo pior, é melhor não mudar. Você vai mudar a lei para colocar adolescentes num sistema prisional que tem 70% de reincidência, quando no sistema de internação de adolescentes, por pior que seja, e tenha inúmeros problemas, a reincidência gira em torno de 30%, então é para piorar, é para ter mais violência, para ter mais criminalidade precoce. Você vai tirar adolescentes que hoje minimamente estão em cursos profissionalizantes, estão na escola, estão em unidades para até 60 internos, são divididos conforme a idade, o crime que cometeram, os tamanhos físicos, e são atendidos por educadores, assistentes sociais, psicólogos. Você tira eles desses locais e põe aqui no Centro de Detenção Provisória de São Bernardo, por exemplo, que são 600 vagas, 2.500 presos, sem trabalho, sem educação, sem assistência de saúde, onde eles vão ser deseducados pelos os chefes do crime organizado. Eu preciso fazer mais um rápido intervalo e a gente já volta, não saia daí.